tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Ciquetron. Tem um cara da esquerda que está ganhando muito... está muito em voga. Ele foi lançado pelo Caetano Veloso, certo? Que é uma pessoa que com o tempo eu aprendi a desprezar e a odiar, e até mesmo a odiar, certo? Eu odeio o Caetano Veloso, vou ser sincero, que é o senhor Jones Manoel. Esse Jones Manoel, ele é um cara lá de Pernambuco, da esquerda petista pernambucana. E Pernambuco é um estado onde existe uma certa tensão entre a esquerda católica, entre aspas, do Miguel Arraes, que é um sujeito que hoje é lembrado como um herói, mas que se comportou em Pernambuco como um tirano. O governo dele e o domínio dele era um governo tirânico, como qualquer coronel mais nocivo do Nordeste antigo, certo? Qualquer coronel ele era um coronel nocivo, com as mesmas práticas tirânicas que qualquer outro coronel do Nordeste, até pior do que muitos. Por exemplo, poucos líderes políticos no Ceará tinham coragem de fazer o que ele fazia em Pernambuco antes da ditadura, certo? Miguel Arraes não era um mocinho, de jeito nenhum. Embora fosse resguardar essas práticas ditatoriais e essas práticas coronelescas do pior tipo, digamos assim, uma facção menos ruim na esquerda brasileira, Miguel Arraes, ainda é o grupo dele, uma facção muito menos ruim, e eles têm lá um conflito com o PT, certo? Eles têm lá um conflito com o PT, que é a esquerda mais jacobina. Não que o grupo do Arraes e as suas várias facções, algumas das quais entraram para o PT ou se aliaram com o PT, não sejam também jacobinas e com o tempo cada vez mais jacobinas, né? Aqui o Miguel Arraes é o mal, e o grupo dele, os arraístas mais ortodoxos, são o mal menor, não é segredo para ninguém. E o PT se aliou ao Miguel Arraes. E o Jones Manoel tem raiva dessa aliança, certo? Ele tem raiva dessa aliança. Mas aí eu vi as coisas desse Jones Manoel, até acho que ele é um bom comunicador, ele fala bem em público, mas teve uma coisa que me causou um mal-estar muito grande. Aquele momento em que você fica com... eu confesso, com um certo nojo de uma coisa que eu vi da parte dele. Ele fazia acusações contra o João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, prefeito de Recife, que eu acho que até que são verdades. Ele fazia acusações que são verdadeiras. Mas ele disse uma coisa que, do ponto de vista de um petista e de uma pessoa que apoia cegamente, ele faz algumas críticas ao projeto do PT, é verdade, mas que ele é uma pessoa que apoia o projeto do PT, ele falou uma coisa que eu achei horrível. Horrível. Ele disse que o João Campos, regurgitando aquele petismo dos anos 90,
Diz assim, o João Campos, o príncipe das empreiteiras. Aí ele repetiu várias vezes, João Campos, o príncipe das construtoras, o príncipe das construtoras. Repetindo aquele discurso contra as empreiteiras do PT dos anos 90. Isso me causou um mal-estar profundo. Por quê? Em primeiro lugar, porque a Operação Lava Jato provou que a mesma esquerda petista que o Jones Manuel apoia é uma esquerda que se envolveu com todo esse sistema de empreiteiras, de propinas, etc., da maneira mais horrorosa possível. Da maneira mais horrorosa, da maneira mais horrenda possível. E ainda que você queira interpretar caridosamente o Lula, que esse é o rei das empreiteiras. Se o João Campos é o príncipe, o Lula é o rei, né, das empreiteiras. Ainda que você queira interpretar o Lula, esse povo todo, com caridade, por que é que você vai negar essa caridade aos seus opositores da esquerda? Que, aliás, o João Campos é um homem da própria esquerda, deixa de ser um projeto interno da própria esquerda. O Jones Manuel fala lá, mas ele não se importa com o pobre. Eu acho até que ele tem razão. De fato, esse João Campos não deve se importar mesmo com o pobre, como ninguém da esquerda no mundo inteiro se importa mais. E se o Jones Manuel não percebe isso, se ele não percebe que há muito tempo a pauta econômica da esquerda foi substituída pela pauta sexual, das duas uma. Se ele não percebe, é uma pessoa teoricamente inepta e particularmente sem, digamos assim, muita consciência do que está acontecendo ao seu redor. Agora, se ele percebe e não fala, é desonesto intelectual. Em todo caso, eu acho esse segundo ponto, essa segunda opção da desonestidade intelectual mais provável. Porque ele se recusa a tratar quem é um inimigo da esquerda, quem é um inimigo nem da esquerda, porque o João Campos também não deixa de ser um homem da esquerda, está inclusive no mesmo projeto político do PT nesse momento. Ele é inclusive um aliado do PT, o que o Jones Manuel critica. O Jones Manuel critica essa aliança, embora aceite e defenda o projeto nacional do PT. Certo? Mas ele, isso é no mínimo uma hipocrisia hermenêutica grotesca. Você ter uma hermenêutica da suspeita em relação a um projeto de que você não gosta e reservar a coisas muito piores uma pretensa caridade hermenêutica. Né? Então, assim, esse Jones Manuel, ele me causou espanto por ser aquilo que o Olavo fala, que outros também já disseram, Ruffet, por exemplo, etc., de uma pessoa um esquerdista, que vê o mal em tudo, menos nele mesmo e no lado dele. Certo? Menos nele mesmo e no lado dele. Né? Ele acha que o PT em si não tem
uma má-fé. Aliás, né? Ele nem ao menos acredita que ele nem ao menos tem coragem de dizer que há má-fé nessa aliança do PT com o João Campos. Certo? Ele nem ao menos fala isso. O PT cometeu um erro em se aliar com o João Campos. Certo? Ele acha mesmo que não tem má-fé disso aí? Em um projeto que ele afirma ser corrupto? Aliás, é uma imundície esse negócio de ética petista, campanha petista pela ética na política, que é uma coisa que foi usada nos anos contra especialmente falando mal das empreiteiras, né? Que é uma coisa que foi muito usada nos anos 90, né? Para derrubar o Collor de Mello, certo? Isso foi planejado por um dos sujeitos mais inteligentes da esquerda brasileira, que é o Rubens César Fernandes, certo? É um sujeito que aparece pouco, que ninguém sabe muito quem é. Uma certa época esteve muito em evidência, depois com o tempo desapareceu, mas que é meio que, além de ser um cara extremamente poderoso e inteligente, ser um mentor intelectual de muitos dos setores da esquerda brasileira, ainda por cima, ele é um cara que tem muitas conexões internacionais. E ele foi quem planejou esse negócio de ética na política. Certo? Ele planejou. Quem executou esse movimento em público, né? Quem reuniu os intelectuais e deu a forma discursiva pronta, foi o Zé Américo Mota Peçanha, que faleceu pouco depois de começar isso aí. Né? Que no caso, isso gerou muita coisa, isso gerou esse negócio do coaching ético, né? Que você tem olho, isso gerou uma quantidade enorme de desgraça para o Brasil. Uma quantidade enorme, gigantesca de desgraça para o Brasil. Gigantesca. Certo? Isso aí foi uma coisa lastimável. Completamente lastimável. Certo? Completamente lastimável. Então é isso. É uma opinião sobre esse rapaz. Eu ainda pretendo fazer outros vídeos quanto a ele. Um forte abraço a todos e até logo.